Costumam retornar, contudo, caros companheiros, não pela razão que vocês presumem. Não é por afeição, nem porque descobriram subitamente que são incapazes de existir sem sua presença. Não representa algo mais profundo, algo inescapável. A existência possui uma maneira peculiar de ministrar ensinamentos e podem confiar, estão prestes a absorver antes de retornarem. Algo invariavelmente ocorre uma transformação, uma fissura na estabilidade, um momento em que observam ao redor e reconhecem que algo está ausente e adivinhem o que é vocês. Primeiramente, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, porque isto aqui não é apenas um material, é um apelo para despertar. Permaneçam comigo, visualizem a situação. Vocês caminham por um jardim magnífico, repleto de vitalidade, e há uma flor distinta, vibrante, especial diariamente. Alguém passa por ela, mal repara, presumindo que sempre permanecerá ali, até que um dia a flor desaparece. O espaço fica vazio. E só então, aquela pessoa compreende que sente ausência, que nunca apreciou, e agora faria qualquer coisa para ter outra semelhante. Essa flor são vocês. As pessoas não apreciam o que está sempre disponível. Elas apreciam o que perdem. E é aí que inicia a verdadeira lição. No princípio, eles sentem alívio, como se estivessem libertados, como se tivessem tomado a decisão correta. Vão dizer para si próprios que está tudo melhor. Agora vão rir, sair por aí, talvez até iniciar. Algo novo vão publicar, como se estivessem vivendo o ápice da vida. Porém, meus companheiros, é apenas questão de tempo, porque o silêncio comunica mais alto que 1000 palavras. Quando o seu nome não surge mais no celular deles, quando eles não sabem o que vocês estão fazendo, é aí que começa. É nesse ponto que eles começam a se questionar, a comparar, a perceber o vazio. Nietzsche já dizia: às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não querem que suas ilusões sejam despedaçadas. E é isso o que está ocorrendo, a ilusão de que a vida seria melhor sem vocês. Começa a se fragmentar. Mas aqui está o equívoco mais comum. A maioria das pessoas aguarda, fica sonhando, verifica o celular, revive memórias, torcendo para que hoje seja o dia do retorno. Isso retira sua força. Vocês se tornam previsíveis e previsibilidade cansa. Vocês não são uma escolha qualquer. Vocês são o prêmio. Não é sobre manipular ou fingir, é sobre compreender a natureza humana. As pessoas não correm atrás do que está fácil. Elas perseguem o que sentem que estão perdendo. Quando vocês param de correr, parar de explicar, parar de tentar provar seu valor, tudo muda. Steve Jobs disse: as pessoas não sabem o que querem até que vocês mostrem a elas, e às vezes a única forma de mostrar o valor que vocês tinham é se afastando por completo, deixando a ausência falar por vocês, fazendo sentir sua falta. E acreditem, eles vão voltar, mas só depois de passarem por cada uma das fases que eu vou revelar agora. E quando isso acontecer, a escolha estará nas suas mãos. Então comentem aí: eu sou o prêmio. Que isso seja seu lembrete, seu mantra, sua afirmação de poder, se estiverem prontos para assumir essa força. Já cliquem no like, se inscrevam no canal e vamos começar. Primeira fase: o alívio inicial. Eles acham que venceram, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca: no começo, parece que está tudo bem para eles. Andam por aí com o peito estufado, se sentindo livres e invencíveis. Dizem a si mesmos: fiz a escolha certa, sem drama, sem pressão. Agora é só paz. Vão celebrar, experimentar coisas novas, talvez até alguém novo. Mas pensem comigo: se foi a decisão certa, por que precisam se convencer tanto? Imaginem alguém subindo num balão, cortando os cabos e flutuando, rindo, acenando lá de cima. Acham que estão voando, mas esquecem que o combustível acaba
É exatamente isso que está acontecendo. Eles pensam que escaparam, mas não enxergam o que está vindo, e é aqui que muita gente trava. Vocês veem a felicidade deles e se sentem destruídos. Eles parecem estar vivendo a melhor fase, postando, rindo, fazendo coisas que nunca fizeram com vocês. E vocês pensam como seguiram. Tão rápido, será que eu não significava nada? Acordem, meus amigos. Isso não é felicidade real, é distração temporária. Eles não se curaram, não encontraram algo melhor, estão fugindo da culpa, do silêncio, do peso das escolhas que fizeram. Se você quer aplicar de verdade tudo isso que estou te falando e mudar sua mentalidade nos próximos dias, eu recomendo fortemente o Guia Estoicismo na Prática. São 10 estratégias diretas, fáceis de aplicar, que já transformaram a vida de milhares de pessoas. O link está aqui na descrição. Continuamos. Mas ninguém corre para sempre uma hora, eles vão parar, e quando isso acontecer, tudo começa de verdade. Quem não espera o inesperado, jamais o encontrará. Heráclito. Agora vamos falar do medo que começa a aparecer dentro de vocês. Eu sei o que vocês estão pensando, e se eles não voltarem, e se estiverem realmente felizes sem mim, e se eu fui só uma fase. Escutem, vocês nunca foram uma fase, vocês foram reais. Sua presença, seu amor, sua energia. Isso não é algo que se substitui da noite pro dia. Eles vão tentar vão. Mas já viram alguém tentando encaixar uma peça errada num quebra-cabeça? Não encaixa, por mais que forcem. Mas aqui está o detalhe. Vocês não podem ser o lembrete. Não podem ser quem corre atrás, quem tenta, provar, quem implora para que vejam seu valor. Eles precisam sentir isso sozinhos. E é aqui que muita gente falha. Desistem cedo demais. Vem o ex sorrindo, se divertindo com outra pessoa e entram em pânico. Correm para mandar mensagem. Pedem desculpa por coisas que nem deviam, se rebaixam. Pensando, se eu lembrar como fomos felizes, talvez ele volte, mas isso só reforça a ideia de que sair da sua vida foi o certo. Vocês facilitam tudo sem perda, sem consequência. Eles nem sentem sua ausência, porque vocês ainda estão lá. Mas e se vocês não estivessem? E se em vez de esperar eles notarem seu valor, vocês se tornassem tão fortes, tão inacessíveis, que eles não tivessem escolha a não ser reparar? E se vocês não fossem mais quem ficou parado entre os destroços, mas quem sai das cinzas mais forte do que nunca, se algo de fora os incomoda? A dor não vem da coisa em si, mas da forma como vocês a enxergam. E isso vocês podem mudar a qualquer momento. Marco Aurélio, vocês têm esse poder agora, nesse instante. Não precisam que alguém reconheça seu valor, nem precisam do arrependimento deles para se curar, porque a verdade é que o instante em que vocês param de esperar é o momento em que eles começam a perceber que erraram. E acreditem, eles vão perceber, mas antes eles precisam cair. A euforia da liberdade não dura, as distrações não preenchem o vazio. Vai chegar o momento em que no silêncio vão pensar, porque algo parece fora do lugar. É aí que as rachaduras surgem, é aí que começam a olhar para trás. Mas por enquanto escrevam aí nos comentários: eu não sou uma opção. Mostrem isso ao mundo. Façam vocês mesmos acreditar. Repitam até virar sua única verdade e confiem, meus amigos. Nesse ponto que a grande virada acontece. Fiquem comigo. 2. O vazio inesperado. Eles começam a sentir sua falta. Quem teme o sofrimento já está sofrendo por temer. Michel de Montaigne. No começo, eles não percebem o silêncio, a ausência. Eles se afastam, achando que se libertaram, sentindo-se leves, convencidos de que tomaram a decisão certa. Isso é bom para mim. Repetem, dizem a si mesmos: eu precisava disso. Inspiram o ar da falsa liberdade, ocupando o tempo com distrações. Amigos, rostos, novas noites agitadas, qualquer coisa que os impeça de parar e refletir. Mas aqui está a verdade.
Meus amigos, ninguém valoriza o que tem até perceber que perdeu. Pensem num músico que toca o mesmo instrumento todos os dias. O som está sempre lá preenchendo o seu mundo e ele para de notar, passa a dar aquilo por garantido. Até que um dia acorda, estica a mão e não encontra mais o silêncio. O engole, a ausência dói. De repente, percebe o quanto aquele som precioso é exatamente isso. O que está acontecendo com eles agora no início, não percebem. Estão distraídos, mergulhados na adrenalina de algo novo. Mas a vida tem um jeito de nos pegar, desprevenidos numa noite qualquer, quando o barulho se cala, quando as distrações somem. O silêncio finalmente fala e o silêncio fala mais alto do que palavras. Eles destravam o celular por costume, esperando ver seu nome, mas não veem nada, nenhuma mensagem de bom dia. Nenhum chegou bem, ninguém se importando com eles. É aí que a ficha cai. Às vezes as pessoas evitam a verdade porque não suportam ver suas ilusões destruídas. Friedrich Nietzsche. E essa é a mentira que vem contando a si mesmos. Eu não sinto falta. Estou bem, já superei, mas a mente é traiçoeira. Meus amigos, ela lembra, ela avisa, ela revive. Começam a notar os pequenos detalhes que antes pareciam normais e agora estão estranhos. O espaço vazio na cama, as manhãs em silêncio, a ausência de quem realmente se importava e o pior de tudo eles acharam que seria fácil. Pensaram que podiam virar as costas, seguir em frente e não sentir nada. Mas a natureza humana não funciona assim. A gente não esquece segurança emocional. Não apagamos quem nos fez sentir vistos, amados, valorizados. Eles vão tentar resistir, vão negar e ignorar, fingir que está tudo certo, mas quanto mais tentam esconder, mais forte. Isso cresce o que vocês resistem. Persiste Carl Jung. E é aí que o vazio começa a tomar forma. Eles começam a entrar no seu perfil não por curiosidade, mas por necessidade. Precisam saber o que vocês estão fazendo, com quem estão. Se vocês já superaram, mas o que encontram? Nada. Vocês não mandam mensagem, não correm atrás, não estão esperando. E isso, meus amigos, os assusta, porque aqui está o que eles nunca imaginaram. Vocês não ficaram quebrados, vocês não esperaram, vocês não desmoronaram sem eles. Eles achavam que vocês sempre estariam ali pensando neles, esperando, mas agora não sabem mais. Não, têm acesso a vocês e essa dúvida corrói. Vocês nunca sabem o que é o suficiente até descobrir o que é demais. Lao Tse. Eles achavam que a vida sem vocês seria melhor. Mas agora, a dúvida começa a crescer. As perguntas não param de invadir a mente. Por que será que não vieram falar comigo? Por que essa alegria que imaginei não chegou? Será que eu não valorizei o que tinha e se perdi algo que nunca mais volta? É aqui que vocês assumem o verdadeiro controle. Muita gente se precipita e quebra o silêncio antes da hora, vê o ex assistindo stories, curtindo posts antigos, rondando sua vida, e toma a iniciativa, cai na armadilha, mas vocês não. Vocês jogam outro jogo, vocês deixam o silêncio crescer, deixam que eles se percam nos próprios pensamentos, permitem que entendam sozinhos que a vida sem vocês não brilha como imaginaram. Vocês têm domínio sobre sua mente, não sobre o que acontece lá fora. Entendam isso e encontrarão sua força. Marcos Aurélio. E é essa força que faz com que a ausência pese ainda mais. Agora escrevam isso nos comentários, que sintam sua falta. Que isso seja o seu lembrete, seu grito de poder. E acreditem, amigos, isso é só o começo. Porque quando eles começam a sentir o vazio, vem a próxima etapa, a fase em que começam a comparar vocês com todos os outros. E descobrem que ninguém chega perto. Fiquem comigo. 3. A fase da comparação. Ninguém mais tem o mesmo impacto. A memória é o diário que todos carregamos por dentro.
Oscar Wilde, eles achavam que seguir em frente seria fácil. Acreditavam que bastava encontrar alguém novo, ter atenção e, de repente, pronto, esqueceriam. Vocês foi isso que disseram a si mesmos, foi nisso que quiseram acreditar, mas a realidade não funciona assim. No início eles se animam, sentem que têm opções, se convencem de que estão ganhando essa separação, saindo, conhecendo gente nova, sentindo-se desejados, importantes. Eles riem, publicam, flertam, fazem de tudo para provar a si, mesmo os que superaram. Mas algo está fora do lugar. Imaginem entrar em um restaurante 5 estrelas, esperando um prato incrível e receber comida requentada. É exatamente isso que eles sentem. Tudo parece bonito, mas falta algo. E então, começa. A comparação primeiro de forma sutil, nem percebem que estão fazendo isso. Mas logo cada conversa nova, cada encontro, cada momento, vira um reflexo do que perderam, estão frente a frente com outra pessoa. E de repente, sua imagem surge na cabeça. Deles ouvem uma piada, mas não é tão engraçada, quanto quando vocês contavam, chega uma mensagem, mas não tem o mesmo calor. Olham quem está do outro lado da mesa e tudo o que pensam é algo está faltando, porque a verdade é dura. Vocês não foram só mais alguém na vida deles. Vocês foram uma vivência única e experiências não se substituem. Sofremos mais com a imaginação do que com a realidade cênica. Agora vem a parte que ninguém comenta. Eles não vão admitir isso para ninguém, nem para os amigos, nem para a família, nem para si mesmos no começo, porque admitir é aceitar que podem ter errado feio. Então, o que fazem? Insistem. Dizem para si mesmos: não ainda, não encontrei a pessoa certa. Se esforçam mais. Continuam. Saindo, continuam buscando, tentam forçar uma conexão que não existe. Mas quanto mais forçam, pior fica. Porque ao invés de preencher o vazio, cada nova pessoa só faz aumentar a saudade de vocês. O maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existia, Charles Baudelaire. E o maior truque que eles mesmos criaram foi acreditar que vocês poderiam ser substituídos. Mas agora essa ilusão começa a ruir, porque o que tinham com vocês não era comum, não era algo que achariam. Por aí, não era só ter companhia, era ter vocês. E é aqui que bate o desespero. Eles rolam fotos antigas, relembram conversas, pensam no jeito que vocês olhavam para eles, como entendiam tudo, sem que precisassem explicar no modo como vocês faziam. Tudo parecer seguro, e de repente tudo ao redor parece falso. Estão com outra pessoa, mas a mente está presa ao passado. Sorriem, mas o sorriso é forçado. Estão presentes, mas não estão de verdade. É aí que o medo toma conta. Vocês nunca sabem o que é o suficiente até descobrir o que é demais. Lao Tse, eles acharam que tinham o bastante, acreditaram que os deixar era o certo. Mas agora estão encarando a realidade. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando eles comparam, quando percebem que ninguém se aproxima de vocês, surge a pergunta que nunca pensaram fazer. Será que cometi um erro? E nesse instante é aí que eles começam a olhar para trás. Mas tem um detalhe. Vocês já não estão mais lá. Não estão esperando, não estão correndo atrás, não estão mandando mensagem para ver se está tudo bem. Vocês seguiram, vocês cresceram. E isso, meus amigos, enlouquece. As pessoas não sabem o que querem, até que alguém mostra para elas. Steve Jobs. E agora eles sabem o que querem, mas será que ainda podem ter? E isso depende, porque agora são vocês. Quem tem o controle agora, escrevam isso nos comentários. Eu sou inesquecível. Deixem o mundo ver, façam vocês mesmos acreditar e acreditem, amigos. Isso é só o começo, porque quando percebem que não podem os substituir, é aí que o arrependimento aparece. E quando isso acontece, tudo muda de figura. Fiquem comigo 4, a constatação silenciosa. O remorso se instala daqui a 20 anos. Vocês vão se arrepender mais do que não fizeram, do que
do que fizeram. Mark Twain, no início, eles tentam fingir que não sentem nada. Enterram isso, tentam se convencer de que está tudo bem. Se ocupam, se cercam de barulho, distrações novas, pessoas, qualquer coisa para não ouvirem os próprios pensamentos. Mas o arrependimento é paciente. Ele não tem pressa, ele espera, fica ali no fundo calado, como um sussurro na brisa. Mas sussurros viram ecos, e os ecos viram vozes que não dá para ignorar. E isso acontece em instantes inesperados. Uma música toca e, de repente, uma lembrança invade. Tão intensa, tão vívida, que parece que estão de volta com vocês, um cheiro no ar. Traz à tona o perfume que vocês usavam. Eles veem algo engraçado e, por impulso, vão pegar o celular para lhes mandar. Mas lembram que vocês não estão mais ali, e essa lembrança machuca o arrependimento. Não chega de uma vez, ele vem devagar, aos poucos, instante por instante. Começa com um pensamento solto: será que estão bem? E depois vira: eu sinto falta, mas eles tentam ignorar. Orgulho demais, teimosia demais para admitir o que está acontecendo. Porque admitir saudade é admitir que erraram, e aceitar erros é difícil demais. Então eles resistem, ficam repetindo para si: é só nostalgia, vai passar. Mas o tempo passa e a sensação não diminui. E, pelo contrário, só aumenta, envolve tudo como uma névoa densa, embaralha os pensamentos. Faz surgir aquela dúvida: será que eu deixei escapar algo verdadeiro? Arrependimento é perceber tarde demais, anônimo. O peso começa a se instalar. Eles revisitam os momentos, reavaliam tudo, enxergam coisas que antes ignoravam. Lembram como vocês sempre estiveram ali, mesmo quando não mereciam. Como vocês escutavam de verdade os pequenos gestos que eles nunca valorizaram. Sua paciência, sua fidelidade, sua forma única de entendê-los, de um jeito que mais ninguém conseguia. E agora tudo isso deixou de ser apenas lembrança. Virou prova do que foi perdido. Eles olham em volta e percebem que, apesar das distrações, das novas companhias, das aventuras, que viveram algo, ainda falta. Rolam a lista de contatos e ninguém ali transmite a mesma segurança, o mesmo carinho. Mas eles não admitem, pelo menos não de cara. Preferem fingir que está tudo certo. Fingem que não ligam. Fingem que não estão. Em silêncio, olhando para o celular com vontade de os chamar. Mas a verdade, vocês estão mais presentes na mente deles do que eles jamais confessariam. Eles se perguntam se vocês já seguiram em frente, se ainda pensam neles, se ainda haveria espaço na sua vida. E só de imaginar essa resposta, o medo bate. Pela primeira vez, encaram uma possibilidade assustadora. E se vocês tiverem partido de vez, a dor é inevitável. O sofrimento opcional. Haruki Murakami, eles tentam resistir, mergulham no trabalho, nas redes sociais, em qualquer distração que os faça não sentir. Mas arrependimento não desaparece. Ele cresce, e quanto mais fogem, mais ele os persegue. Ele surge nos silêncios, nos intervalos, entre as distrações. Eles ouvem seu nome por aí. Cruzam com alguém parecido com vocês e sentem um nó apertando por dentro. Pensam em como tudo era antes e não dá mais para ignorar eles. Percebem que não perderam só uma pessoa, perderam algo raro, perderam algo precioso, algo que talvez nunca mais encontrem. É aqui que tudo vira. É nesse instante que o arrependimento vira a ação, porque agora não é só saudade, é medo, medo de que tenham perdido vocês para sempre. E esse medo é forte. Enquanto achavam que vocês estariam sempre ali, podiam viver na negação. Mas agora eles não sabem. Não sabem onde vocês estão, o que vocês sentem, se já deixaram tudo para trás. E essa incerteza os corrói, obriga a pensar em algo que nunca imaginaram. E se eu quiser de volta e eles não quiserem mais? E é aqui que a maioria comete um erro.
Percebem os sinais de arrependimento do ex, as visitas no perfil, os likes antigos, os posts nostálgicos e tomam a iniciativa. Procuram primeiro, tentam facilitar, mas esse não é o seu papel. O seu papel é manter sua posição, deixar que eles encarem o peso do que fizeram, sentirem cada consequência. Só assim é real. Só assim entendem o que tiveram e o que perderam. Vocês têm poder sobre sua mente, não sobre o que está fora. Dela compreendam isso e encontrarão força, Marco Aurélio. E agora, meus amigos, é aqui que o jogo muda, porque agora são eles que estão perdidos, são eles que estão acordados encarando o teto, são eles que perceberam que enquanto tentavam os esquecer, vocês estavam crescendo e indo além. Agora escrevam isso nos comentários. Eu sou aquele que eles se arrependem de ter perdido. Deixem o mundo ver, acreditem nisso, porque confiem em mim. Isso tudo ainda é só o começo. Deixem o mundo enxergar. Isso, permitam-se acreditar nisso, porque acreditem. Meus amigos, o arrependimento é só o começo. O que vem depois é quando eles começam a buscar formas de voltar para o seu mundo sem ter que dizer nada diretamente. Fiquem comigo. 5. Os sinais indiretos. Eles tentam chamar sua atenção, desejamos intimidade, mas tememos a exposição, Esther Perel. O arrependimento é algo pesado de se levar, mas admitir esse arrependimento pesa ainda mais. Eles não vão fazer isso ainda não em voz alta, porque admitir arrependimento é admitir que erraram, e errar implica em ter que se responsabilizar. Errar é aceitar que saíram de algo que nunca deveriam ter deixado. E isso apavora. Então, o que fazem? Testam o terreno. Eles não vão chegar e dizer: sinto sua falta, não de jeito nenhum. Isso os deixaria vulneráveis. Isso daria poder a vocês. Ao invés disso, escolhem o caminho mais seguro, a rota indireta, a entrada sutil, o tipo de abordagem que permite ver se vocês ainda estão lá sem o risco da rejeição, e tudo começa de maneira discreta. Talvez curtam um post antigo, seu daqueles que ignoravam antes. Talvez vejam seus stories, algo que não faziam há tempos. De repente, aquela música que ambos amavam aparece no feed deles. E claro, eles postam torcendo para que vocês percebam. Parece algo inofensivo, certo? Mas não é isso, não é coincidência, é estratégia. Eles estão cuidadosamente se infiltrando na sua mente, mas com cautela suficiente para negar tudo, se forem confrontados. Porque eles não querem que vocês saibam que ainda se importam, ainda não. Eles só querem saber se vocês ainda se importam. A maior ilusão que o ser humano sofre vem de suas próprias crenças. Leonardo da Vinci. Eis a mentira que contam a si. Mesmo não sinto saudades. Só me perguntei como ela está. Foi só uma olhadinha sem maldade. Mas se realmente não se importassem, nem sentiriam necessidade de ver nada. Porque pessoas não retornam aleatoriamente à existência deles, a não ser que algo esteja ausente na experiência que vivem. Mas vamos abordar você neste momento, pois aqui é exatamente onde grande parte das pessoas se confunde, onde os sentimentos obscurecem a clareza mental. Você observa o nome dessa pessoa nas mensagens, e seu pulso acelera, possivelmente indica algum significado, possivelmente. Agora essa pessoa compreendeu e imediatamente você se encontra emocionalmente comprometido. Porém, amigos, este não é o instante de se render, pois aqui reside a realidade. Se eles genuinamente desejassem conversar com você, se verdadeiramente quisessem retornar, eles conversariam. Não existiriam manipulações, não existiriam insinuações. Eles simplesmente expressariam, mas não expressam, pois ainda não estão preparados para confrontar eles. Desejam que você simplifique, que você tome a iniciativa. Primeiro, que você estabeleça a conexão para que eles não necessitem se arriscar em nada.
E se você realizar isso, estará oferecendo precisamente o que eles almejam, sem que eles necessitem conquistar. Se não estiver correto, não execute se não for verdadeiro. Não declare, Marco Aurélio. Eles estão experimentando para verificar se você continua disponível, aguardando aprisionado a eles, e o maior equívoco que pode realizar é transmitir esse sinal. Responder rapidamente demais, se comprometer muito cedo. Isso comunica a mensagem de que, apesar de tudo, eles ainda o possuem. Mas e se não possuíssem? E se, ao invés de reagir, você realizasse algo imprevisto? Nada. E se permitisse que ficassem perplexos, sem compreender por que as tentativas não funcionam? E se, ao invés de oferecer certeza, você gerasse dúvidas? Pois essa dúvida é o que os desestabiliza, é o que os faz refletir. Será que eu já o perdi? E quando esse pensamento surge, não desaparece mais. Eles começam a observar seu perfil constantemente, procuram indicações de que você ainda se preocupa. Acabam te encontrando por casualidade. Criam justificativas para questionar sobre você aos amigos. Publicam conteúdo apenas para ativar sua lembrança. Tudo componente de um esquema calculado para te atrair de volta, sem necessitar se arriscar em nada. Mas você já se retirou do jogo deles. Quem controla os demais pode até ser forte, mas quem domina a si próprio é ainda mais poderoso, Lao Tse. Você dominou a si mesmo, recuperou seu poder. Você não persegue, não reage, não alimenta a insegurança deles. Isso é o que vai deixá-los desesperados, pois agora, pela primeira vez, são eles que estão inseguros. São eles que observam o celular, esperando que refletem excessivamente, que se questionam se erraram. E confie, meus amigos, esse é o instante em que a ansiedade começa a se apoderar. Agora registre isso nos comentários. Eu não reajo. Que essa expressão seja seu mantra, que seja sua força. Pois se você mantiver sua posição, se não participar do jogo deles, restará apenas uma alternativa: ou eles assumem verdadeiramente, ou partem definitivamente. E é aí que o verdadeiro teste inicia. Pois agora eles vão tentar com ainda maior intensidade, vão pressionar seus limites. E se você achou que essa parte foi intensa, aguarde para observar o que vem a seguir. Permaneça comigo. 6A. Etapa do teste. Eles desafiam seus limites para verificar se você mudou quando alguém te revela quem é. Acredite, da primeira vez, eles já tentaram as sutilezas, as curtidas, os stories, os amigos em comum, circularam sua órbita, esperando que você caísse, mas você não caiu, você não reagiu, e agora eles estão preocupados, pois pela primeira vez não sabem se ainda têm acesso a você, não sabem se ainda têm controle, e isso os desequilibra. Então, o que fazem agora? Eles testam você, mas não retornam sendo transparentes, não dizem: sinto sua ausência, errei, não jamais, pois isso seria renunciar ao controle. Seria expor o ego e o ego deles. Não permite isso. Então, eles tentam de formas discretas, pequenos, movimentos planejados. Tentando descobrir se ainda tem o mesmo poder, inicia com algo aparentemente inofensivo. Uma mensagem do nada, talvez um simples olá, espero que esteja bem. Talvez inventem uma justificativa qualquer só para enviar mensagem. Será que esqueci minha jaqueta aí, ou o famoso vi algo que me recordou você na superfície? Parece algo casual, mas não é isso. Não tem nada a ver com jaqueta. Isso não tem a ver com conversa vazia. Isso é um teste. O que eles realmente querem saber é: você vai simplificar as coisas para mim, vai me permitir voltar sem pagar o preço. Ainda tenho acesso a você. E aqui é onde a maioria erra. Recebem essa mensagem e se deixam levar. Ficam empolgados, cheios de esperança, alívio, pensam: agora. É o momento em que percebem que me querem de volta, e então respondem rápido demais, com empolgação demais, com o coração aberto, puxam conversa, são educados, oferecem exatamente
o que o outro queria, segurança, e assim o controle muda de mãos novamente. Quando você entrega a alguém o poder sobre o que você sente, já perdeu. Epicteto agora, a outra pessoa sente que não precisa mais se esforçar, não precisa assumir nada, pode apenas seguir tranquila, sabendo que você ainda está ali emocionalmente presente. E se ela sente isso, percebe que não precisa fazer esforço para te ter, mas e se você não participasse nesse jogo? E se em vez de cair na armadilha, você se mantivesse firme? E se em vez de simplificar, deixasse o outro afundar na própria dúvida? Pois deixe-me te contar uma coisa, meu amigo. As pessoas só valorizam aquilo que precisam conquistar. E quando você mostra que o acesso a você não é mais gratuito, as coisas começam a mudar. Aí vem a frustração, a confusão, o desespero. Eles insistem mais. Talvez passem do tom leve para algo emocional, relembrando momentos, soltando insinuações, flertando para testar se ainda tem aquele poder sobre você. Mas a verdadeira pergunta é: será que sentem sua ausência ou só sentem falta? Do controle, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca, eles imaginaram que você sempre estaria ali, acreditaram de verdade que podiam ir e voltar quando quisessem. Mas agora estão percebendo que você mudou, que você não está mais reagindo, que não está alimentando o ego deles, que não está se jogando para provar algo. E isso enlouquece quem está acostumado a ter controle, pois agora não sabem onde estão com você, não sabem se ainda te têm, se ainda te afetam, se ainda ocupam o espaço que um dia ocuparam na sua mente, e é aí que você realmente vence. Pois agora, o peso das escolhas que fizeram começa a esmagá-los, o arrependimento, a dúvida, as comparações. Já sentiam isso antes, mas agora são forçados a encarar tudo isso de frente. Você nunca sabe o que é suficiente, até compreender o que é mais que suficiente. Eles pensaram que partir bastava, que se distrair, bastava, que manter opções abertas bastava. Mas agora percebem que erraram feio nos cálculos, pois esperavam que você permanecesse igual, que continuasse acessível, que ainda estivesse esperando, mas você já não está mais ali. E essa constatação machuca mais do que qualquer outra coisa. Agora, meus amigos, escrevam isso nos comentários. Eu não estou mais disponível, digam isso. Sintam isso, façam disso uma declaração da sua força, da sua evolução, do seu poder, pois acreditem, esse é o momento em que o medo verdadeiro aparece. Eles acharam que podiam levar o tempo que quisessem, brincar, manter você como plano B. Mas agora percebem algo assustador. Talvez estejam te perdendo de verdade. E quando esse medo se instala, tudo muda. Fiquem comigo. 7. O medo chega. Eles percebem que talvez você tenha partido para sempre. Você só compreende o valor de algo quando perde provérbio. No começo, achavam que tinham tempo, que podiam testar os limites, brincar de joguinhos, soltar migalhas, e você ainda estaria por perto. Acharam que podiam ditar o ritmo, que você seria sempre uma opção. Mas algo mudou. Você não reagiu como esperavam, não enviou mensagem, não se despedaçou, não deu aquela validação fácil, aquele conforto, aquela confirmação de que ainda tinham acesso a você. E agora o medo bate forte. Eles não estavam preparados para isso. Achavam que te conheciam, mas de repente não te reconhecem mais. E isso os apavora. Tudo inicia como uma coceira mental, um sussurro, pois ele, não, conversou comigo ainda, mas esse sussurro vira pensamento, depois vira preocupação e logo se transforma em pânico. Imagine andar por uma casa onde viveu por anos, esticar a mão no escuro para acender a luz, e o interruptor não está lá. É isso que eles sentem agora, sempre. Presumiram que você estaria ali, que podiam te procurar quando quisessem, que você seria o fundo seguro de sempre. Mas agora eles esticam a mão e não tem nada. O maior obstáculo para viver
é a expectativa que se apoia no amanhã e ignora o hoje Sêneca, e é aí que eles começam a despencar. Checam o celular mais do que gostariam, releem conversas antigas, espiam seu perfil, tentando compreender por que você parece tão tranquilo. E é aqui que o arrependimento vira medo real, pois agora eles não estão só com saudade, estão com medo de ter perdido você. E vou te dizer uma coisa, meu amigo, medo é uma força poderosa. As pessoas fingem força enquanto acham que estão no controle. Mas quando sentem que o controle está escapando, aí vem o desespero. Começam a imaginar coisas. E se ela conheceu outra pessoa? E se seguiu em frente? E se eu fui só uma fase? As mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças que jamais imaginaram ter agora, afundam nelas. E olha, a ironia, isso era exatamente o que queriam que você sentisse quando foram embora. Queriam que você ficasse com a saudade, que você esperasse, que você sofresse. Mas agora os papéis mudaram e quanto mais o tempo passa, pior fica para eles. A mente, uma vez ampliada por uma nova ideia, nunca volta ao seu tamanho original. Ralph Waldo Emerson, eles não conseguem mais acreditar na ilusão de que você era uma certeza. Essa ideia foi destruída. E agora começa a parte mais interessante. Eles passam a se convencer de coisas que nem são reais. Eles presumem que você está indo muito bem. Imaginam que você superou tudo com facilidade. Acham que está radiante, conhecendo novas pessoas e curtindo sua melhor fase, mesmo que você esteja só cuidando da própria vida mesmo. Que esteja apenas focado em si mesmo. A mente deles inventa o resto e adivinha a imaginação deles. Sempre pinta um cenário muito pior do que a realidade. E aqui está o ponto crucial. É nesse momento que começam a cometer erros. Eles tentam compensar. O vazio exageram nas atitudes. Começam a agir para chamar sua atenção. Talvez comecem a postar coisas pensadas só para te provocar, esperando que você reaja de algum jeito. Talvez até forcem encontros, fazendo de tudo para acidentalmente esbarrar com você, ou então passam a se exibir, fingindo que estão vivendo a melhor fase da vida, mas tudo soa artificial, tudo parece forçado. E no fundo, eles sabem disso, sabem que estão encenando, e é aqui que a maioria das pessoas se perde. Enxergam esses gestos repentinos, essa atenção inesperada, essas atitudes desesperadas e pensam: isso significa que querem voltar. Isso significa que eu deveria responder errado. Pois, meus amigos, esse não é o momento de ceder. Esse é o momento de se manter firme. Você tem controle sobre sua mente, não sobre o que acontece fora dela. Compreenda isso e você encontrará força. Marcos Aurélio disse isso: você já venceu sim, você já virou o jogo, você já está vivendo de forma diferente já. Está na cabeça deles, fazendo com que questionem tudo. Agora é você quem tem o controle. E vou deixar isso bem claro. Esse é o momento que define tudo. Pois quando o medo começa a crescer, quando o peso das escolhas começa a apertar, eles só têm dois caminhos: ou enfrentam a verdade ou desmoronam. E agora, meus amigos, escrevam isso nos comentários. Eu não sou substituível. Transformem isso em um grito de poder para vocês, para eles e para o mundo e para si mesmo. Obrigado por chegar até aqui comigo. Se esse vídeo fez sentido para você, então o próximo passo é baixar o guia Estoicismo na Prática. Ele vai te mostrar, com 10 estratégias simples, como colocar tudo isso em ação no seu dia a dia. O link está aqui na descrição. Aproveita e começa sua transformação hoje. Te vejo no próximo vídeo.